Ao vivo com o Silmar César Miller, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do Terra Viva. O frio chegou, hein? Congelante, hein? Tivemos aí temperatura deve chegar a 1 grau em São Paulo, tem neve lá na Serra Gaúcha e Catarinense, vento gelado hoje em São Paulo. Lá no sul, então, congelante, né, Silmar? Tendência congelante lá no Rio Grande do Sul, impressionante. E para toda a semana, né? Não é só para agora. E, além disso, ameaça de geadas aqui que pode afetar a nossa agricultura também. Pois é, mais um pouquinho aí. Como é que estão as commodities hoje? Terça-feira, 17 de maio. Tavinha, depois de ontem nós tivemos aí um rebuliço grande no mercado Sim. de commodities, o trigo disparou, bateu no limite máximo permitido por um dia só, quase 6% de alta, refletindo a suspensão de exportações por parte da Índia, que é o segundo maior produtor mundial de trigo. O abastecimento mundial de trigo já está apertado, por conta da Ucrânia e da Rússia, e agora mais essa aí, porque o clima está prejudicando bastante a safra da Índia e levou o governo indiano, portanto, a suspender as suas exportações. Está liberando só alguns lotes que já estavam comprometidos, já vendidos, mas segue controlando para assegurar o abastecimento interno do país. Aí os preços explodiram. Hoje o mercado está caindo um pouquinho, tá vendo? O pessoal resolveu... No caso do trigo ainda continua o preço ainda estável em relação depois da alta de ontem, a pessoa está aproveitando para vender um pouquinho, então de repente o trigo até pode cair um pouquinho hoje, mas nada que recupere a forte alta de ontem, nada que compense aquilo, a forte alta dos últimos dias, na verdade. Não só ontem, mas na semana passada já havia subido mais de 6% o preço do trigo, portanto é um mercado que vai seguir muito inflacionado. Tem o lado ruim, que afeta o nosso bolso, tem o lado que pode estimular o produtor brasileiro aqui a dar uma aumentada na área de plantio da safra nova que está começando agora. Café, que ontem disparou também por conta da ameaça de geadas aqui, chegando ao sudeste brasileiro, pode atingir o sul de Minas, subiu ontem bastante, também mais de 5%. Hoje o mercado é um pouco mais calmo, mas segue em alta. Por enquanto, uma alta de 0,7%, café arábica em Nova York, ainda diante dessa ameaça de frio intenso e a possibilidade de geadas aqui atingindo regiões produtoras da bebida. No mais, soja subindo hoje também, 1,1%. O milho cai um pouquinho, 0,1%, mas tinha subido bastante ontem. Açúcar na Bolsa de Nova York também com alta, 1,2%. Suco de laranja também, 0,5%. Cacau, outra que sobe, 0,4%. Na contramão aqui, na Bolsa de Nova York, só o algodão. Subiu ontem bastante, hoje está caindo 1,2%. Petróleo segue em alta, Tavinho, refletindo aqui a reabertura gradativa das atividades econômicas na China, especialmente Xangai, que ficaram paralisadas mais ou menos por um mês por conta do ressurgimento da pandemia do coronavírus. Petróleo voltando a subir, ontem subiu bastante, hoje, por enquanto, 0,4%, 114,70 o barril, dólares, né? E falando em dólares, o dólar aqui no mercado de câmbio está retrocedendo. O que, do ponto de vista da inflação, é uma boa notícia. Uma queda forte agora, 1,7%, a moeda americana, R$ 4,97 nesse momento, tá vendo? O que você falou aí do recrudescimento aí da Covid na China, nós temos também alguns países aí registrando novos casos. E especificamente no Brasil, nós temos aí um pequeno aumento no número de casos. Mas que tem muita gente gripada, e esse período aqui de transição do outono para o inverno, ele geralmente é um período muito seco e dá muita gripe, né? E as pessoas que são atópicas, alérgicas, como eu, por exemplo, de repente respira um pólen aí passando debaixo de uma determinada árvore, começa a espirrar 500 vezes, já fica fanhoso assim, meio gripado. E muita gente também não fazendo mais o teste, né? Porque tomei 3 doses, 4 doses da vacina, mais uma vacina de gripe. Se eu tiver Covid, só se for uma coisa muito complicada e eu vou parar no hospital, né? Então, eu acho que há esse tipo de comportamento nesse momento das pessoas em relação à Covid, né? Porque, senão, cada resfriado, você vai fazer um teste de Covid, então fica meio complicado, né? Mas os Estados Unidos está havendo um ressurgimento aqui de casos de Covid, inclusive pessoas já imunizadas, já tiveram ou que já foram infectadas, estão sendo reinfectadas pela Covid. Só que lá tem esse agravante, né, que só uma parte da população foi vacinada, né? Ou seja, o índice de vacinação é muito baixo, bem diferente do Brasil. Apenas, se não me engano, são no máximo 70% da população
recebeu a vacina, tem uns 30% de recalcitrantes lá que são anti-vacinas, né? Que é muito forte esse movimento nos Estados Unidos, e esse pessoal acaba contaminando, inclusive, os que já foram vacinados. Né? Esqueci meu telefone ligado aí, Ursinho. Só puxar aí e baixar o. Ouvindo Normal. daqui. Você ouviu daí? Ele toca. Vai, passa para alguém que entende de iPhone aí, só para baixar o volume aí. Você citou bem o caso dos negacionistas nos Estados Unidos, né? A turma pró-Trump não quer saber de vacina. É diferente do Brasil. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, tem, segundo estatísticas, praticamente 100% das pessoas vacinadas. Né? Então, deve ter um ou outro aí que escapa, mas eu acho que não vamos voltar a bater nessa tecla não, mas não tomar a vacina realmente não é uma boa decisão. Vamos lá para os números, então. Arrecadação recorde e superávit aí nas contas públicas do mês de março. Significa que as coisas podem caminhar bem ou é só sei lá, voo da galinha, vai, voo curto. Tem a ver com o preço, né? Os preços de tudo subiram, principalmente dos combustíveis, né? Então, os estados estão faturando mais pelo simples fato que aumentou o preço da sua principal fonte de receita, né? Então, essa é a explicação. Sei que a explicação não é muito boa para o nosso bolso, né, também, porque isso simplesmente reflete a alta de preço de tudo, né? Praticamente, e puxado principalmente pelos combustíveis. Então, a arrecadação sobe porque os impostos, o índice de impostos recai sobre valores maiores, né? E principalmente nessa questão dos combustíveis, portanto, isso explica essa arrecadação folgada aí, com um baita superávit aqui nos estados, principalmente, né? Se você pegar a nota fiscal do posto de gasolina e olhar quanto entra de imposto lá, você cai duro e você quase que não abastece mais. Fala, meu Deus, aonde vai tanto dinheiro? Junta aí os vários impostos que nós temos aí que incidem sobre os combustíveis. Aliás, baixou mais ainda o preço da gasolina lá naqueles postos perto de casa, viu, Silmar? Pelo menos hoje de manhã, quando eu saí, eu vi que estava mais baixo ainda do que aquele outro número que eu dei para você. Então, não sei quanto tempo vai durar essa baixa aí, mas eu cheguei em casa e contei para minha filha. Eu falei, olha, filha, baixou o preço da gasolina. Eu falei, o que adianta? O diesel sobe, o resto está tudo caro, tudo é transportado por caminhão. Verdade, não é? Sem dúvida nenhuma também. Olha os dias, e aí hoje, inclusive, o próprio presidente da República aqui, para contemplar a pressão dos caminhoneiros, né, que estão extremamente preocupados com o diesel, né? Ano de eleição, é o eleitorado forte do Bolsonaro, é o caminhoneiro, né? Editou uma medida hoje que reduz o gatilho lá, pelo qual se faz o aumento do preço dos fretes, né? Precisava aumentar o diesel 10% para detonar o gatilho para o aumento do frete. Agora é só 5%. Subiu 5% no posto, o caminhoneiro já pode reajustar o preço do frete. A ideia é de acalmar a pressão dos caminhoneiros, que está forte ultimamente. Por falar em ano eleitoral, as coisas caminham cada vez mais para a polarização mesmo, né? Tal de terceira via aí, quarta via, quinta via, não tem. É Pedro ou Paulo, é João ou Joaquim, né? É um ou outro, né? O único terceiro que está correndo aí com certo fôlego ainda é o Ciro Gomes, né? Mas um percentual bastante baixo, né? Ciro Gomes o resto não decola dos 3%, 1% lá e não sai disso, né? Inclusive o governador de São Paulo aqui. Não, o governador de São Paulo então, nem se fala. Agora, o Ciro Gomes, ele tem um apelido aí por aí de cavalo paraguaio, né? Diz que só tem arrancada. Depois... Não é a primeira eleição, né? Não é a primeira, a gente já viu isso, mas não sei se muda. Bom, vamos lá, deixa a política de lado. O VBP aí, valor bruto da produção agropecuária com um novo recorde, cada vez maior. Isso era, de certa forma, esperado também. Nós temos aí uma defecção importante, que é a soja, né? Que teve uma produção menor esse ano por causa da seca, né? Que afetou a produção de forma bastante expressiva. Mas o que está compensando são preços, inclusive da própria soja, e principalmente a recuperação de algumas culturas que a gente acompanhou aqui, que foram muito prejudicadas no ano passado, né? Por geadas e seca, né? O caso do milho no ano passado, do café, da cana, da laranja. Você lembra aí por essa época, em julho, principalmente, né? Tivemos todas aquelas geadas terríveis. E agora existe uma recuperação. Então, é natural a produção se recuperando e os preços estão bons para praticamente todos, bons para o agricultor, né? Para praticamente todas as commodities. Então, isso
faz com que o BBP seja maior esse ano mesmo, com a queda da soja, que é o setor líder do agronegócio brasileiro, é o maior faturamento, mas esse ano sendo compensado pelas outras culturas, o caso da cana, do próprio laranja, né? E também do café e do algodão. O algodão, inclusive, com a expectativa de uma grande safra na próxima temporada e com preços muito bons. Então, isso tudo está compensando. Então, o faturamento bruto, pelo menos, está bom. O líquido, nem tanto, né? O custo está aumentando muito e está pesando no bolso do agricultor. Vem cá, e o nosso amigo Ricardo Santin, lá na presidência da BPA, deve estar comemorando, né, a isenção do México de impostos para a importação de frango, beneficia inclusive o Brasil, que já é um grande fornecedor. Eu não sei qual foi o problema, mas acho que é um problema de desabastecimento, eu não me aprofundei, mas eu sempre participo daqueles congressos da BPA, e no último que eu participei antes da pandemia, a questão da gripe aviária no México estava fora de controle. Então, não sei se eles perderam. Se bem que o ciclo do frango é relativamente pequeno, né? É de 2 a 3 meses. Mas, não sei, isso beneficia aí as nossas exportações de frango. O que houve de mudança, você lembra que o México brigou muito na época do governo Trump nos Estados Unidos. O México sempre foi dependente de importações dos Estados Unidos, né? Os americanos sempre foram os principais clientes Os méxicos sempre foram o principal cliente do frango exportado pelos Estados Unidos. São os maiores exportadores mundiais, são os grandes concorrentes do Brasil, país vizinho e tal. E com o governo Trump, em função de todas aquelas brigas lá, construção de muro, o governo mexicano começou a se descolar um pouquinho da dependência dos Estados Unidos e começou a diversificar os seus fornecedores. Aí o Brasil entrou com força no mercado mexicano desde a época do governo Trump, né? Então, é um excelente mercado, um grande mercado consumidor de carne de frango, e o Brasil conquistou esse espaço e agora segue, agora ainda mais com essa eliminação dessa tarifa aqui, segue firme e forte lá no mercado mexicano, que é uma boa notícia de diversificação para o nosso mercado do frango, que é um dos mais diversificados já do mundo. Sem dúvida. E sabe que toda vez que, para terminar, para não perder a piada, toda vez que eu falo em frango, eu me lembro do Paulo Maluf, quando era político, né? Porque sempre teve algum vilão nos períodos de inflação. Uma época é o chuchu, outra época é o tomate, outra época é a carne bovina. E teve uma época que o problema era o frango. E o Maluf falava assim, o frango é o grande culpado, o frango é o responsável. Com aquela voz meio anasalada dele. É engraçado, sempre tem um vilão, né, do agronegócio na inflação. E uma época que o Maluf estava no governo, aí não lembro se era na prefeitura, se era no governo do estado. Frango, é o frango, a culpa é do frango. O momento é o tomate, né, também. É que ele não está mais nativo, né? Fala, agora é o tomate é o culpado. Tomate que está louco. Sabe o que eu tenho? Eu vou dar dica aqui para o consumidor, porque eu também sou consumidor. Eu tenho que comprar tomate pelado, sabe? Em latinha, ou então a polpa do tomate para fazer os molhos, ou então aquele próprio, como é que chama? Aquela batida, passata. Passata. Está saindo mais em conta do que comprar tomate, viu? A não ser que você vá na feira, na xepa da feira, e você acha lá uma super promoção de um tomate maduro, aí você já leva logo uns 10 quilos para casa para fazer e congela o molho. Mas, do contrário, com embalagem, transporte e tudo, está saindo mais em conta comprar em lata o tomate pelado e a passata. Enfim. É concentrado, né? Então você aproveita mais. É um produto concentrado, né? Então ele rende mais, né? Acaba rendendo mais também. Bom, Silmar, daqui a pouquinho vamos saber do tempo aí, depois do intervalo, porque o frio chegou e se no campo a nossa preocupação é com as geadas, nas cidades, principalmente nas cidades grandes, é com a população de rua, que, em função do que acontece com a economia e pandemia, de modo geral, e desemprego, nunca foi tão grande como no presente. Eu vinha para cá ouvindo no rádio, inclusive, as autoridades da Prefeitura de São Paulo estão tomando medidas para recolher mais pessoas das ruas, abrindo mais vagas em hotéis para abrigar a família, inclusive, porque para não separar a família, um fica no abrigo, no albergue, o outro não fica. Enfim, todas as cidades têm que tomar o devido cuidado com essa população de rua que, como já disse, está comprovado, nunca foi tão grande. E no campo, as preocupações... E lá na minha terra está vindo previsão, a partir de hoje, de ventos de mais de 100 km por hora, gelados ainda por cima, né? Previsão de geada, neve, tudo ao mesmo tempo, né? Pacote completo, né? Meu irmão me mandou também Santa Catarina também. Uma foto do tempo oeste catarinense, Chapecó lá. Mandou uma foto lá de 2 graus, 3 graus logo no amanhecer. O negócio está feio. Amanhã a gente conversa mais. Tchau, Silmar.